Agora vai. Então, gente, oficialmente, né? Boa noite. Hoje estamos aí com um clima meio atípico mesmo, é, que é esse clima aí, né, que está acontecendo lá no Afeganistão, essa sensação de peso e tal, que eu já vinha sentindo desde semana passada, tal. Acredito que vocês também devam perceber um pouco disso, né, desse peso, porque na verdade a gente até costuma pensar, né, ai, tem pessoas que são mais sensitivas e tal. Não, na verdade todos nós temos isso, sabe? Essa coisa da intuição, né, de ter os sentidos psíquicos que a gente chama, que são os dons sensíveis, né, essa sensibilidade. Todos nós temos isso. O que acontece é que umas pessoas têm isso mais desenvolvido, outras menos. Mas todos nós temos essa habilidade, essa capacidade dentro de nós. E, enfim, a gente já estava sentindo, assim, desde semana passada esse clima no ar. Eu acho que hoje até, antes mesmo de ficar sabendo o negócio do Afeganistão, eu descobri agora há pouco. Mas eu já senti hoje, assim, que a gente precisava de uma coisa mais leve. Então, preparei um tema, né, para vocês, que eu, como eu falei, é back to basics. Então, é realmente de volta para o básico, sabe? Porque muitas vezes a gente fica querendo florear e, nossa, fazendo tantas coisas, tentando, assim, aquelas coisas super complexas e tal, e a gente esquece do básico, né? Sabe, daquilo, sabe o feijão com arroz? Aquilo que sempre funciona, sabe? Aquilo que realmente é assim, o mais simples e o mais gostoso que mais funciona, é basicamente isso. Às vezes a gente esquece disso, então hoje eu tô aqui para lembrar vocês disso, inclusive. Então, como eu falei, né? Hoje a gente está tão de volta ao básico que eu fiz até o meu esqueminha da aula de hoje em papel de novo. Normalmente vocês sabem que eu faço digitado, né? Eu gosto mais. Na verdade, não é que eu gosto mais, é que daí a digitação acompanha melhor a velocidade do meu pensamento. Mas o que eu tenho para falar aqui hoje é que, assim, nós estamos aqui nesse grupo com esses nossos encontros semanais já tem um tempinho, já tem alguns meses, e até alguns de vocês, né, me contaram no privado que às vezes tem dificuldade de se concentrar, tem dias que parece que a mente voa, tem dias que parece que não consegue acompanhar, tem momentos que parece que tem muita clareza, tem outros que parece que não vem nada, sabe? Então, a aula de hoje, esse encontro de hoje, é justamente para trazer para vocês essa segurança, sabe? Esse conforto para vocês de dizer que tudo isso que vocês estão me contando lá no privado, e que às vezes vocês pensam, sabe, quando estão meditando, meu Deus, eu não consigo me concentrar, o que que foi que ela falou mesmo, onde que eu estava, sabe? Tudo isso, gente, é super, super, super normal. Primeiro que a gente é ser humano, né? Como ser humano, a gente tem toda a influência do meio. A gente também não está vivendo somente aqui para esse grupo, para esse encontro, para esse momento. A gente tem toda a nossa vida acontecendo ao longo de toda a semana. Então, a maior parte de nós aqui tem um trabalho, né? Às vezes tem chefe para se reportar, ou tem clientes para responder, ou as duas coisas. Tem colegas de trabalho, são muitas coisas acontecendo. Além disso, tem família, tem namorado, tem marido, tem criança, tem tanta coisa acontecendo que a gente tem que lembrar que nós somos seres humanos. Esse corpo físico aqui, essa mente, eles acabam tendo, digamos que como é que eu posso dizer para vocês? Porque não é necessariamente um limite, mas é como se fosse uma borda, sabe? Alguma coisa que é confortável para nós administrar. E o mundo de hoje, com o tanto de informação que a gente recebe hoje em dia, ele acaba extrapolando esse nosso limite, essa nossa borda que a gente tem. E o que acontece? Vocês já devem ter ouvido falar que o ser humano de hoje, o adulto de hoje, né, em um ano ele recebe o tanto de informação que uma pessoa, acho que 200 anos atrás, né, receberia a vida inteira. Então, imaginem o tanto de informação que a gente recebe todos os dias, a todo momento, e que a gente está aqui, processando, processando. E adivinhem quem processa isso? Nosso cérebro, nossa cabeça. Então, com esse monte de pensamento e com esse monte de informação que a gente é sempre bombardeado, infelizmente, a gente tem que dizer que é meio que natural que em alguns momentos, que em alguns dias, a gente não consiga focar, sabe? Que realmente a gente se sinta sobrecarregado, que a gente sinta que tem muita informação acontecendo, que tem muita coisa rolando que a gente não consegue focar, justamente porque a gente está sendo bombardeado. E nesses momentos é que a gente tem que lembrar do básico, né? Que é o tema da nossa aula de hoje. O que que é o básico, sabe? O que que funcionou na humanidade ao longo de todo o tempo aí que a humanidade existe, né? Hoje em dia, a gente tem a população mundial, inclusive, mas principalmente a brasileira, com o maior número de pessoas ansiosas que a gente já teve registro.
muitas pessoas vão dizer, ah, não, mas é porque antes a gente não tinha um controle, ou porque antes dizia que isso era frescura. Pode ser que seja isso, pode ser que realmente seja isso. Isso faz bastante sentido. Mas ainda que a gente desconsidere essa parte do pessoal que falava frescura, vocês já devem conversar com a mãe de vocês, com o pai de vocês, eles devem dizer para vocês, não, antigamente a gente não era tão mole, tipo, a gente tinha problema, mas a gente sabia que a gente tinha que ir e a gente continuava. E hoje a gente até tem, né, os nossos problemas e a gente sempre continua, a gente mantém, só que parece que o preço que a gente paga por tudo isso acaba sendo muito mais alto. E por que que eu digo isso para vocês, que o preço parece ser mais alto? Porque a gente é muito bombardeado com informação e, paralelo a isso, a gente não tem mais onde descarregar, sabe? A gente não tem aquele momento onde a gente pode ficar em paz, onde a gente pode simplesmente, sabe, o que o pessoal chama de desopilar, né? Que, tipo assim, esquecer, sabe? Viajar na maionese, ficar em paz, sem se preocupar, sabe? Esses momentos, hoje em dia, eles se tornam cada vez mais raros. E o que acontece, né? Como a gente não tem como descarregar toda a nossa atenção, todo esse excesso de pensamentos, automaticamente, naturalmente, aqui dentro vira um turbilhão, né? Porque é aqui que tudo isso está sendo armazenado. Então, se a gente não tem como deixar isso ir, fluir, relaxar, natural que aqui fica assim, uma panela de pressão. E quando eu falo dessa coisa do relaxar, eu acho que uma coisa que, assim, quase todo mundo como chama, se identifica, é com aquela sensação depois de tomar um banho de mar, depois de um banho de cachoeira, sabe? De ficar final do ano na praia. Como é que você se sente depois que você toma um banho de mar? Ou toma um banho de cachoeira, que passa assim um dia no meio do mato, alguma coisa assim. Normalmente você não se sente melhor, não parece assim que a alma fica lavada, que você fica mais tranquilo, que a vida fica mais colorida, parece que as coisas estão dando mais certo. Vocês não têm essa sensação também? Porque assim, para mim isso acontece muito, né? Por isso que eu amo até o verão por causa dessa possibilidade, sabe? Porque o mar parece que quando você se coloca lá dentro, ele meio que te leva, você não tem, pensem comigo, gente, dentro do mar você não tem muito controle do que está acontecendo. Você consegue, eu não quero ir tão fundo, né, para não correr risco e tal, mas você tá ali, você se permite estar no fluxo do que está acontecendo, tanto que às vezes a gente coloca o guarda-sol aqui e quando vai ver, né, a gente tá lá do outro lado porque a maré vai levando, e esse é o normal, sabe? Esse era o nosso normal antigamente, né? Era a gente se deixar levar mais com os ciclos da natureza, com o ciclo do dia, que hoje, por exemplo, é 9 horas da noite, tá a gente aqui, né, com luz, com claridade, eletricidade, tudo funcionando, então a gente já não respeita mais o nosso ciclo circadiano, né, que é de baixar as energias à noite, a gente demora mais para pegar no sono e ter essa atividade durante o dia. A gente não tem mais respeitado muito também os nossos ciclos da Terra mesmo, né? Então, por exemplo, os ciclos de verão, de inverno, no verão a gente tem ar-condicionado, no verão a gente tem aquecedor, mas para nós, né? Mas vamos pensar para as plantas, por exemplo, para as coisas que a gente come. Hoje em dia tem estufa para tudo, tem, sabe, tá tudo funcionando, a gente não tá mais conectado com o básico. E o que eu tenho para trazer para vocês aqui hoje é justamente esse convite, sabe? Dizem aí, né, que essa semana, inclusive, vai dar uma onda de calor, de aproveitar, então, talvez esse momento para a gente realmente se conectar com o que é o básico do básico. O que que é o básico do básico, gente? É realmente a natureza, sabe? Se permitir reconectar, e não só com a natureza, mas se reconectar principalmente com você. Que onde que eu quero chegar com isso? Como eu falei, né? A gente geralmente se bombardeia com informações, com compromissos, com responsabilidades, coisas para fazer, tudo quanto é tipo de coisa. Quando a gente se bombardeia com tudo isso, a gente recebe esse monte de informação de todos os lados, o que que a gente está fazendo? Que tipo de movimento é esse, sabe? Eu parei para pensar e para mim, quando a gente se permite, assim, sabe, receber tantos estímulos, ter tantas coisas, tantas pendências, tantas providências, tantas responsabilidades, parece que a gente está se forçando a fazer uma coisa que nem é natural para nós, né? Parece que a gente. Vocês não têm a sensação de que parece que tu tem que se forçar, tipo, aí eu tenho que me forçar e trabalhar, e depois me forçar arrumar casa, me forçar não sei o quê. E o convite que eu tenho para fazer hoje é que a gente faça um movimento exatamente contrário. Ao invés de a gente se forçar a fazer as coisas, a gente começar a se dar força. E como que a gente, né, se dá força? Olhando para dentro, olhando para o que é básico, sabe? Então, a primeira grande reflexão que eu quero trazer para vocês hoje é:
O que que é essencial na sua vida? O que que te faz bem, assim, que você realmente se sente bem? Pense em pelo menos uma coisa, sabe? Uma coisa que você diz, nossa, cara, quando eu faço isso eu fico super bem, eu me sinto bem melhor. Sei lá, gente, pode ser dançar, pode ser caminhar, pode ser andar de bicicleta, pode ser ir para praia, pode ser ir para o rio, pode ser, não sei, o que você quiser, assim, o que você imaginar, mas uma coisa que você sente que te dá força, sabe? Que parece que cuida de você pelo lado de dentro. Eu quero que você pense primeiro nessa coisa e que você se proponha a colocar isso em prática, desculpa, pelo menos aí nos próximos 7 dias até o nosso próximo encontro, justamente para que você se permita recarregar. E mais do que colocar isso em prática até o nosso próximo encontro, que você torne disso um hábito, porque isso é o que vai recarregar sempre a sua bateria, sabe? E aqui eu até vou contar um pouquinho para vocês do que eu faço, porque às vezes isso nos inspira, né? Eu sempre fui uma pessoa que viveu muito no baixo. O que eu quero dizer no baixo? Eu tive depressão, eu tive ansiedade, eu tive crise de pânico, eu tive fibromialgia. Assim, ó, gente, o que você imagina de problema, assim, eu gabaritei, sabe? Então, eu vivi muito no baixo, sabe? Que é na linha do sofrimento ali, sabe? Que é uma linha muito, sem muito prazer, sem muita diversão. Eu passei muito tempo aí. E o que acontece? Como eu passei muito tempo embaixo, quando eu comecei a sair desse baixo, o que acontecia? Eu tinha picos, então ficava super bem e depois ficava super mal. E eu ficava super bem e depois ficava super mal. O que esses picos primeiro me mostraram? Que a minha vida não era tão ruim quanto eu achava, ou pelo menos ela estava melhorando. Porque, né, antes eu estava só no ruim, agora pelo menos eu já estava subindo as vezes. Mas o que acontecia? Eu não conseguia me manter lá em cima, sabe? Não conseguia me manter bem por muito tempo. E talvez você esteja até nesse período aí da sua vida em que parece que agora vai e tal, e de repente, desanda de novo. E aqui eu vou contar para vocês, né, o meu segredo, o que que eu faço. Eu notei que para mim, e eu, Camila, eu gosto muito de meditar e tudo mais, é uma coisa que faz muito bem para mim e tal. Mas o que eu noto que sobe a minha energia com mais rapidez, então que me mantém lá em cima por mais tempo, é música. Colocar uma música que eu gosto, uma música alta, sabe, dançar. Às vezes tem dias assim que eu não tô afim, realmente, de dançar nem de nada. Mas eu tô afim de ficar bem, né? E eu sei que isso é uma coisa que funciona. Então, o que eu faço? Eu coloco uma música alta e eu deixo o negócio rolar e permito que a vibração da música, sabe? Que a frequência, que eu leio uma frequência, gente. Por isso que às vezes a gente escuta música triste e a gente chora. Então, eu coloco uma música alegre e permito que aquilo me deixe alegre. E esse, então, é o segundo ponto de inspiração para vocês. Encontrem alguma coisa que te deixe feliz, sabe? Que tem esse potencial de elevar, assim, a sua vibração. Cada um é de um jeito, né? Tem pessoas que às vezes gostam de, sei lá, de comer, eu gosto de dançar, mas tem pessoas que às vezes gostam de ficar sozinhos, tem pessoas que se recarregam, sabe? Que recarregam a bateria sozinhos mesmo. Então é ficando quietinho no seu canto, esperando, e quando vem gente, depois a pessoa sai para conversar e tá tudo bem. Então é de você olhar para você, sabe? Sentir o que que vai fazer bem para você. E por último, mas não menos importante, eu queria lembrar, né, das coisas básicas que a gente fala enquanto a gente medita. Meditar é muito legal porque traz para nós essa possibilidade da gente olhar para o nosso corpo, e é isso, nosso corpo não, para o nosso corpo, para o nosso ser, sabe? Isso aqui por completo, o que a gente chama de holos, que é não só o corpo físico. É o corpo físico, o corpo emocional, o corpo espiritual, o corpo energético, qualquer corpo que você tiver, olhar para o todo. Então, que lembrar para vocês, né, que meditar é muito legal porque faz a gente olhar para tudo isso, e vocês já devem ter ouvido falar que as pessoas de sucesso, a maioria delas medita. Mas então, o que eu vou trazer para vocês hoje, na nossa meditação, é justamente um olhar aí para você, para que você possa ver o que está faltando na sua vida, o que de básico, assim, sabe? O feijão com arroz é aquilo que funciona, sabe? O que te deixa feliz mesmo para você conseguir entrar mais nessa calma, nessa leveza, apesar de a gente estar vivendo num mundo tão atropelado, né? Essa é a palavra, um mundo tão turbulento, existe a possibilidade de você encontrar dentro de você essa calmaria. Meditando pode ser uma das formas. E até o que eu estava dizendo agora gostaria até de lembrar para vocês o que realmente é meditar, né? Porque muitas pessoas acham que meditar é você pegar, parar e não pensar em nada. Sinceramente, gente, se eu falar para vocês, hoje em dia, se eu tô num dia tipo hoje, assim, que é um dia normal, né?
Se eu fecho os meus olhos, a sensação que eu tenho é que realmente a minha cabeça ela tá vazia, sabe? Na hora que eu fecho. Mas se eu ficar paradinha de olhos fechados por mais um tempo, começam a aparecer pensamentos de novo, justamente porque a função do cérebro é pensar. Então, essa coisa de imaginar, eu vou limpar a minha mente, deixar totalmente vazia, isso eu acho que é um pouco utópico. Talvez existam pessoas que realmente consigam fazer isso por bastante tempo, porque é treino também, né? Mas não se cobrem isso, sabe? Não se cobrem de não pensar em nada, de simplesmente ficar aqui concentradíssimo. Não é esse o objetivo. Meditar, na verdade, o que que é? Você se auto-observar. Então, é aquilo que a gente faz de respirar, de perceber como é que está o corpo, de encontrar as respostas, de entender, porque tudo isso está aqui dentro. E é meditando que a gente encontra essas respostas para conseguir ter e fazer e alcançar aquilo que a gente deseja, né? E outra coisa também que é importante de falar nessa questão da meditação, né? Porque muitas pessoas pensam assim, eu não consigo me concentrar. Às vezes, quando se faz meditação guiada, né? Pensa, nossa, eu não consigo me concentrar, eu tenho que ficar ali prestando atenção, minha cabeça voa e tal. Gente, isso também é super, super normal. Ainda mais se você está naquele estado de sobrecarga que eu falei no começo, né? Que é de muita informação, de muita coisa acontecendo, isso é super normal. E se isso acontecer de você não conseguir se concentrar, tá tudo bem. Primeiro, porque a nossa aula tá gravada, né? O nosso encontro está gravado. Então, se você quiser refazer, é só refazer. Segundo, que é normal que os pensamentos venham. Como eu sempre falo, a nossa mente foi feita para pensar. Então, enquanto eu estou falando, talvez simplesmente passe um pensamento. E se ele passar pela sua mente, deixa ele passar, sabe? Simplesmente diga. Agora não, depois eu vejo isso, agora eu vou prestar atenção aqui na aulinha que eu estou escutando, na pessoa que está falando. E outra coisa, se eventualmente vier passar um pensamento e você sentir que você perdeu a concentração, por exemplo, que era uma coisa que acontecia muito comigo, né? É, eu às vezes estava concentrada, ela estava acompanhando, tudo bem, e daqui a pouco eu pensava numa coisa assim aleatória, sabe? Tipo, o que eu tenho para fazer amanhã? E começava a pensar, pensar, pensar. Quando eu voltava, parecia que eu já tinha perdido todo o fio da meada. E eu pensava, pronto, acabou. Acabou, né? Porque perdi o fio da meada, agora não tem mais como. Não é assim que funciona, gente. Principalmente quando a gente tá aprendendo, a gente está praticando, o que acontece? Às vezes a gente se perde mesmo. Se perde, voa, vai embora. E o que que a gente precisa fazer nesse momento? Simplesmente continua da onde você parou. Isso é uma coisa que eu demorei muito tempo para aprender. Eu sempre, quando eu estava fazendo alguma meditação guiada, principalmente, se eu parava no meio, eu pensava, ai, pronto, perdi tudo, tem que começar tudo de novo. Ia lá e começava de novo. Só que daí eu já sabia o que ia acontecer. Daí eu ficava meio, ai, tá, isso aqui tá meio chato. Daí eu começava a pensar em outras coisas. Aí quando ia chegar no ponto lá, eu já tinha perdido o fio da meada antes. Então, não se limitem por isso, sabe? Não deixem isso tirar o melhor de vocês. Deem o melhor de vocês focando naquilo que você tem aqui, no que você tem agora. Porque verdadeiramente meditar, eu acho que é isso, sabe? É você estar num estado de presença, de aqui e agora, de autoobservação. Então, o que eu, né, que no caso sou a locutora, está falando agora, estou falando agora. É simplesmente isso. Ah, se eventualmente passou, não lembro o que aconteceu, tá tudo bem. Deixa assim, deixa estar. Simplesmente se foca no momento presente. Então, galerinha, a meditação que a gente vai fazer hoje vai ser realmente de volta para o básico, que é o quê? Aquilo que a gente sabe que funciona, que é respirar direito, olhar como está a nossa respiração, olhar como está o nosso corpo. Vou fazer também aquela meditação que a gente faz para entender um pouco da nossa energia e tudo mais, porque isso traz também mais calma, mais leveza para vocês. E vou deixar desde já aquele convite, né, para que vocês se permitam, essa semana principalmente, se recarregar, encontrar alguma coisa que vocês gostem de fazer, que vocês sintam que recarreguem a energia de vocês. Durante a meditação, inclusive, vou lançar essa pergunta, porque talvez venha uma resposta que, diferente do que o teu racional, né, que é o que está funcionando agora, responda. Talvez venha a resposta que vem lá do teu íntimo mesmo, sabe, do teu sentimento, que é essa geralmente que a gente procura. E vamos lá então, né? Porque acho que hoje, mais do que nunca, a gente precisa dar aí uma relaxada e uma reconectada com o nosso eu interior. Então, minha gente, podem se colocar em uma posição confortável, preferencialmente sentada, porque hoje a tendência realmente talvez é que vocês até fiquem mais sonolentos. Quase todas as meditações que eu faço aqui,
Eu faço na frequência teta, então eu entro antes de conduzir vocês aqui, eu entro em teta. Mas hoje especificamente eu acho que eu tô mais com a conexão ainda mais profunda. Então aproveitem esse momento para receber esse relaxamento, essa conexão. E vamos lá. Então fechem os olhos. E para a gente começar, podem inspirar bem profundamente pelo nariz e soltar pela boca. Mais uma vez, inspirem pelo nariz e solta pela boca. Antes de a gente prosseguir com as nossas respirações, eu quero que você perceba como está o seu corpo agora. Se tem algum lugar aí do seu corpo que está tenso, está rígido, que você sente assim que está tensionado, você tem duas opções aqui nesse momento. Ou você vai dar um comando mesmo, dizer mentalmente, tal parte do corpo, relaxe. Então, por exemplo, se os seus ombros estão tensos, diga ombros, podem relaxar, relaxem. Ou você pode até colocar a mão no seu ombro para que você sinta e diga para ele, pode ficar tranquilo, relaxe. É um comando mental. Qualquer lugar do seu corpo em que você sentir que está tenso, que está precisando desse relaxamento, aproveite esse momento agora para dizer para ele. Pode relaxar, pode ficar tranquilo. Eu sinto de dizer para vocês também, peçam para o couro cabeludo de vocês relaxar. A maioria das pessoas acha que aqui na cabeça a gente só tem pele, mas a gente tem músculos também. E são músculos que costumeiramente tensionam e às vezes podem causar, tipo, cefaleia tensional, coisas desse tipo. Então, imaginem também os músculos do topo da cabeça de vocês relaxando, dos ombros e qualquer parte que tenha alguma tensão guardada. E agora a gente vai prosseguir com as nossas respirações. Então, a gente vai fazer aquela respiração em 4 segundos, inspirando, e depois vai soltar em 6 ou 7 segundos. Então, se preparem, inspira, contando mentalmente até 4. E agora solta, contando mentalmente até 6. Mais uma vez, inspira, contando até 4. E solta, contando mentalmente até 6. Mais uma vez, inspira, contando até 4, mentalmente. E agora solta, contando até 6. Mais uma vez, inspira, contando até 4. E solta, contando até 6. E agora, nas próximas respirações, a gente vai fazer aquela pausa com os pulmões cheios de ar. Então, a gente vai inspirar, contando até 4. Vai segurar os pulmões cheios de ar por 3 segundos. E depois vai soltar, contando mentalmente até 6. Então, se prepare, inspirando bem profundamente. Segura. E agora solta. Mais uma vez, inspira. Segura. E solta. Mais uma vez, inspira bem profundamente. Segura os pulmões cheios de ar. Agora solta. E agora você pode respirar normalmente. Eu recomendo que você faça aquelas inspirações e expirações longas. Então, inspirar em 4 segundos, mais ou menos. E soltando, contando até 6. Mas deixa que isso fique natural para você. Não precisa ficar contando o tempo todo. Só deixa o seu corpo fazer respirações mais longas. Então, eu quero que agora que você preste atenção no seu coração, na energia do seu coração.
Eu quero que você imagine como se fosse nascendo lá no fundo do seu coração, como uma nascente de rio. Vem nascendo uma luzinha branca. Uma luz branca é a luz branca mais linda que você já viu. E ela vem nascendo lá do centro do seu peito, da altura do seu coração. E você vai vendo que é como se fosse um grande rio, que vai aumentando e aumentando, e ela vai fornecendo cada vez mais energia para você. E essa energia branca, então, ela começa a se expandir do centro do seu peito para as extremidades. E à medida que ela vai expandindo, ela vai saindo, né, no seu coração, vai alcançando os seus pulmões. E à medida que ela vai passando, ela vai trazendo total equilíbrio, total saúde, vai restabelecendo a sua energia. E essa luz branca, então, vai tomando agora outros órgãos também, vai passando para o estômago, para o fígado, vai passando para os intestinos, indo para os rins, vai se espalhando também do lado de cima, indo até os ombros, se espalhando por todo o teu tronco. E ela continua expandindo. Talvez você veja agora, perceba que ela já está chegando próximo da pele, né? E você permite, então, que ela se expanda além da sua pele também. E ela vai se expandindo, formando uma grande bolha de luz ao redor de você. E você está dentro dessa bolha de luz aí, de luz branca, a luz branca mais linda, mais leve, mais brilhosa que você já viu. E você se permite, então, estar dentro dessa bolha de luz branca. Eu quero que você perceba como é para você estar dentro aí, estar envolto na sua própria energia, na energia da criação que existe dentro de você. Talvez você sinta como se você tivesse num colo, assim, gostoso, que alguém está balançando você para um lado para o outro, ou dentro de um abraço, ou talvez no mar, numa piscina, e você pode relaxar, sabe? Você não precisa se preocupar. É como se você tivesse sempre apoio, suporte, igual você tem dentro da água. Você não precisa fazer força para ficar em pé, é mais fácil. Sinta como é para você estar dentro da sua energia. E agora, eu quero que você olhe para o seu corpo mentalmente, tá? Não precisa abrir os olhos. Quero que você sinta no seu corpo como que o seu corpo físico está. Se pergunte, olhe para ele. Corpo, como você está? Você está cansado? Você está cheio de energia? Você está talvez exausto, drenado? Observe que respostas o teu corpo te dá. Essas respostas, elas justamente vêm através da auto-observação. Então, através dessa meditação que a gente está fazendo agora, você consegue perceber isso com mais facilidade, porque você não tem tantas distrações exteriores, você está aqui focado. Se o seu corpo disse que ele está super bem, maravilha. Pergunte para ele como você pode deixar ele ainda melhor, fazer ele ainda mais feliz. Mas caso ele tenha dito que ele está exausto, que ele está cansado, que ele está tenso, pergunte para ele, ou se pergunte, melhor dizendo, né? O que eu poderia fazer para me sentir melhor? E observe as respostas que vêm. Pode ser que o seu corpo te peça uma massagem, te peça um passeio na natureza, te peça talvez para dormir mais cedo, ou para acordar um pouquinho mais tarde. Pergunte-se, o que eu preciso para fazer esse corpo mais feliz? E observe as respostas que vêm. Não existe certo, não existe errado. Existe o que é o melhor para você. Bom, e agora que você já entendeu o que o seu corpo físico está precisando, eu quero que você se pergunte também, e o meu corpo emocional e o meu corpo mental, o que eles estão precisando para eles se sentirem melhor? E observe o que vem. Talvez o teu corpo te peça para fazer respirações como essas que a gente fez todos os dias.
Talvez ele gostaria de meditar mais, gostaria de fazer isso todo dia também. Talvez ele gostaria de escutar música clássica. Talvez ele gostaria de ter menos responsabilidades, menos coisas. Observe o que o seu corpo mental e emocional precisa para se sentir melhor. E por fim, eu quero que você se imagine como se fosse embaixo de uma grande cachoeira de luz. E essa cachoeira de luz, ela tem todo o poder do mundo concentrado nela. E é um poder assim leve, fluido. Então, à medida que essa cachoeira de luz vai caindo sobre o topo da sua cabeça, é como se ele fosse recarregando o seu corpo de energia. Mas é uma energia leve, sabe? Não é aquela energia agitada, eufórica, é uma coisa muito tranquila. E à medida que essa água aí, essa cachoeira, essa energia toda vai caindo pelo seu corpo, é como se ela fosse lavando, retirando toda e qualquer impureza que está em você, no seu corpo, nos seus pensamentos. Então, tudo que existir de negativo, de ruim, ou talvez que está te impedindo aí de ter a vida que você gostaria, você escolhe agora deixar ir. Escolha permitir que a água dessa cachoeira, que a correnteza que está passando, na verdade, leve tudo isso embora. E eu quero que você imagine toda e qualquer situação, sensação desgastante, o que está te colocando para baixo, que é como se isso fosse se desprendendo do seu corpo, da sua energia. Isso vai sendo levado embora pela correnteza, pela água. Isso vai indo embora, vai se afastando de você. Como as coisas se afastam quando você coloca ela para boiar no rio. É como se essas coisas fossem se afastando de você, fossem sendo levadas pela cachoeira. E você permite que isso vá. Eu quero que você imagine que essa cachoeira que está levando tudo isso aí embora, ela tem o poder de te recarregar. Então, cada lugarzinho que ficou, talvez um espacinho, um buraquinho de algo que foi tirado, é como se ela tivesse o poder de preencher esse lugar, mas preencher agora com uma energia limpa, com uma energia renovada. Então, imagina que todo e qualquer rachadura, buraquinho que tiver no seu corpo aí que ficou, qualquer espacinho está sendo agora preenchido com a energia da criação. E eu quero que você acompanhe até que todos os buraquinhos se preencham, até que tudo fique preenchido. E quando tudo estiver preenchido, eu quero que você inspire bem profundamente mais uma vez. E solta. Eu quero que você observe novamente agora a sua bolha de luz, aquela que estava ao seu redor no comecinho. Eu quero que você perceba o quanto que ela expandiu de tamanho. Quero que você perceba também o quanto é leve e fácil para você observar a sua energia, observar o que está ao seu redor. Eu quero que você lembre também que sempre que você quiser, você pode fechar os seus olhos e voltar para esse espaço, para esse estado que você está sentindo agora, que é o estado de presença, é o estado de estar conectado com você, com o universo. Mais uma vez, inspira bem profundamente e solta. E quando você estiver pronto, você pode ir devagarinho, mexendo os dedos das mãos, dos pés, se reconectando com o seu corpo. Pode ir abrindo seus olhos, voltando.
Essa meditação, gente, é a meditação assim, ó, é o básico do básico, sabe? Se você quiser, se você puder fazer só isso todos os dias, você já vai ter um benefício enorme, que é então fazer algumas respirações, observar como está a energia do seu corpo e fazer esse passo, sabe, de ver a energia do seu coração, de ver essa energia ao seu redor, só isso já vai te trazer um benefício muito grande em termos de bem-estar, em termos de realinhamento energético. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aí como que foi para vocês. E se você gostou, né, da aula de hoje, esse vídeo você pode encaminhar para alguém que você sente que está precisando, talvez está precisando dar uma relaxada ou se reconectar com si mesmo. Encaminha para essa pessoa. E a gente se vê então em breve.